Pessoal, separei aqui 15 ações para a gente dar início à nossa planilha gratuita de preço teto 2026. Alguns podem me reclamar que eu coloquei aqui um dividend yield exigido no mínimo de 8%, mas lembrem-se que essa planilha é gratuita e vocês podem ter acesso sem enrolação nesse link que fica na página inicial do canal e também está na descrição desse vídeo. Clica no link que vai abrir diretamente essa planilha no Google Docs. Primeiro, observe aqui embaixo que você tem 3 abas. Tem a planilha 2024, que já passou, a de 2025 atual e essa 2026 que a gente está construindo. Para ter acesso é só você clicar aqui e dar uma olhada no que a gente fez para essas 15 ações. E se você quiser alterar alguma coisa, faça uma cópia para o seu Drive ou então baixe a planilha e depois comece a editar as células e calcular o seu próprio preço teto. Começando aqui com a Petrobras Ticker PETR4, cotação atual de R$ 31,21. O lucro projetado, pessoal, na verdade é fluxo de caixa livre projetado para 2026, que ficou um pouco menor do que o nosso fluxo de caixa livre 2025. Se vocês olharem a planilha para 2025, esse fluxo de caixa livre está em 90 bi, mas para 2026 ficou em 89,3 bilhões de reais. Já vou explicar como chegamos nesse valor. Aplicando o payout de 45%, a gente encontra esse dividendo por ação de R$ 2,96. Isso aqui já é uma projeção líquida de impostos, o que está gerando um dividend yield de 9,5%. Se a gente exigir 9,5%, o preço teto é de R$ 31,20. A margem de segurança é praticamente zero, porque o preço atual está apenas 1 centavo acima do preço teto. Bom, e como eu encontrei esse fluxo de caixa livre projetado de 89,3 bilhões de reais? Nesse relatório do BTG Pactual, do dia 19 de maio de 2025, quando a Petrobras estava ali na faixa dos R$ 32, eles estavam estimando aqui um dividend yield de 12% para 2025 e 14% para 2026. Estavam bem otimistas aí para o ano de 2026. E não é para falar que eles estavam considerando um Brent mais alto, não. Eles já estavam citando um petróleo de longo prazo mais conservador de $65. Nessa tabelinha aqui embaixo, a gente vê que para 2026 eles estão estimando $1,58 por cada ADR. Na verdade, não está explícito que isso é por cada ADR, mas para mim só vai fazer sentido se você considerar isso para cada ADR, que seriam equivalentes a 2 ações PETR4. Quer ver? Pega R$ 1,58, divide por 2 e depois multiplica pela cotação do dólar, R$ 5,50. A gente encontra ali R$ 4,34, dividindo pelas cotações de R$ 32, vai dar um valor entre 13% e 14% de dividend yield. No entanto, vindo aqui para o nosso modelo para estimar os dividendos de PETR4, a gente tem esses 4 parâmetros aqui que a gente tem que lançar para que o próprio modelo estipule o dividendo estimado aqui por ação. E a gente está lançando o primeiro parâmetro aqui de 510 milhões de dólares de fluxo de caixa operacional por cada dólar do Brent. Isso aqui já é um valor sendo otimista, já que para 2025 a gente está estimando apenas 500 milhões de fluxo de caixa operacional por cada dólar do Brent. O Brent vamos manter na faixa dos $66, atualmente está ali entre 67 e 68, o dólar de conversão R$ 5,30 e o CAPEX impactante de 16,8 bilhões de dólares. Isso aqui daria 4,2 bilhões de dólares por trimestre, e a gente sabe que no primeiro TRI de 2025 esse valor foi de 3,9. Então tá bem ok aqui esses números, o que está nos gerando esse fluxo de caixa livre de 89,3 bilhões de reais, o que nos leva a esse dividendo estimado líquido de R$ 2,96 para 2026. Então foi exatamente usando o nosso modelo que a gente chegou nesse fluxo de caixa livre, nesse dividendo por ação e nesse yield projetado de 9,5% nas atuais cotações de R$ 31,21. Além, claro, desse preço teto de R$ 31,20, quando a gente exige esse dividend yield de 9,5%. E lembrando que nesse valor aqui não entra nenhum dividendo extraordinário, apenas estamos considerando dividendos regulares. Dando continuidade aqui com a Vale Ticker Vale 3, cotação atual de R$ 53. Isso aqui não é lucro projetado, pessoal, isso aqui seria o EBITDA projetado menos o investimento corrente, que a gente está estimando aqui em 45 bilhões de reais.
Já vou explicar como eu cheguei nesse valor, aplicando o payout de 36%, que foi o que eles praticaram em 2024. O dividendo por ação fica na faixa de R$ 3,57, o que gera um dividend yield projetado para 2026 de 6,73% nessas cotações atuais. Se a gente exigir 9% para a Vale, o preço teto seria R$ 39,64 e a margem de segurança negativa por 25%. Para a Vale, a gente também usou um relatório aqui do BTG Pactual do dia 29 de maio de 2025 e a gente observa que na época o preço de Vale 3 também estava nesses patamares dos R$ 53. E aqui embaixo a gente vê que eles estimam para 2026 um dividend yield nessa faixa de 6,8%, com um dividendo por ação líquido em dólar de 65 centavos. Se a gente multiplica isso por uma cotação de R$ 5,50, a gente encontra ali R$ 3,57 de dividendo por ação. E foi exatamente o que a gente lançou em nossa planilha 2026 e a gente encontra então esse EBITDA projetado menos o investimento corrente com uma conta inversa, né? Então a gente acaba lançando aqui um valor tal que a gente encontre o dividendo de R$ 3,57. Pessoal, isso seria uma queda nos dividendos da Vale. Se a gente olhar aqui para a nossa planilha gratuita 2025, a gente vai ver que o dividendo por ação estimado está em R$ 4,56, mas parece que essa é uma visão do mercado. O BTG Pactual para 2025 está estimando também um dividendo mais forte do que para 2026 e do que para 2027, inclusive. Se a gente olha também no site Yahoo Finanças para a Vale 3, o lucro por ação, a tendência de lucro por ação aqui para 2025 é mais forte do que para 2026. É claro que não é exatamente em cima do lucro que vai incidir o payout para se calcular os dividendos, mas já dá para perceber que tem uma tendência de queda nos lucros e queda nos dividendos para a Vale de 2025 para 2026. Talvez isso tenha muito a ver com o preço do minério de ferro, né, que vem realmente caindo nos últimos tempos. Isso aqui é um gráfico semanal, né? Esse pico aqui foi em junho de 2021. Aí tem essa questão das oscilações, mas está sempre ali apontando para baixo. E atualmente o preço do minério de ferro de $94 a tonelada seca está nessa parte de baixo do gráfico. Falando agora do Banco do Brasil, ticker BBAS3, preço de R$ 21,73, lucro projetado de 33 bilhões de reais para 2026. Já vou falar sobre como eu encontrei esse valor. Payout de 40%, isso aqui também é uma incógnita, né? A gente não sabe se o banco vai continuar mantendo esse payout para o ano de 2026. O dividendo por ação fica de R$ 1,87 se a gente considerar o payout de 40%, o que gera um dividend yield interessante de 8,62% nas atuais cotações. Lembrando que esse dividendo por ação já é uma estimativa líquida de impostos, exigindo 9%, né? Aumentamos a exigência aqui, o preço teto fica de R$ 20,80, margem de segurança negativa por 4%. E aqui a gente vê que para o Banco do Brasil, BBAS3, a tendência de lucro por ação para 2025 é bem menor mesmo do que para 2026. Várias casas de análise fazem uma estimativa, estão fazendo, né, uma estimativa bem para baixo do lucro do Banco do Brasil desde que eles divulgaram aquele péssimo resultado do primeiro trimestre, mas para 2026 a gente vê que essas mesmas casas já estão apontando para uma melhora nos lucros do banco. E se você perceber, o lucro por ação estimado para 2026 está em R$ 5,80 e é exatamente o que a gente coloca em nossa planilha de preço teto projetivo 2026. Na verdade, o lucro por ação que a gente está colocando aqui é R$ 5,78, porque esse lucro projetado de 33 bi, dividindo pela quantidade de papéis, vai dar esse lucro por ação bem próximo aí dos R$ 5,80. Falando agora da BB Seguridade, ticker BBSE3, o preço atual de R$ 35,23, lucro projetado para 2026 de 9,2 bilhões de reais, dividindo pela quantidade de papéis vai dar o lucro por ação de R$ 4,74, aplicando esse payout de 85%, dá um dividendo por ação de R$ 4,03, o que gera um dividend yield de 11,43% nessas cotações.
Exigindo 10%, o preço teto é de R$ 40,28. A margem de segurança seria positiva por 14%. Se a gente der uma olhada na tendência do lucro por ação para BBSE3 para 2025, já é interessante, de R$ 4,50, mas para 2026 está ali em R$ 4,74, que foi exatamente o que a gente colocou em nossa planilha. E para 2025, pessoal, a gente está lançando aqui um valor um pouco menor do que a gente vê na tendência de lucro por ação, de R$ 4,38, mesmo assim gerando dividend yield muito interessante de 10,5% para 2025. Lembrando que a BB Seguridade ainda não pagou nenhum dividendo com relação ao ano de 2025, vai pagar o primeiro muito provavelmente agora em agosto, referente ao primeiro semestre de 2025, e depois em fevereiro de 2026, com relação ao segundo semestre deste ano. Os dividendos com relação aos lucros do ano de 2026 só vão ser pagos muito provavelmente em agosto de 2026 e em fevereiro de 2027. Continuando com Caixa Seguridade CXSE3, preço atual de R$ 14,38, lucro projetado para 2026 de R$ 4,8 bilhões, dividindo pela quantidade de papéis vai dar um lucro por ação de R$ 1,60. Considerando um payout de 90%, o dividendo por ação fica de R$ 1,44 e o dividend yield é de 10,01%. Exigindo 10%, o preço teto é de R$ 14,40. Margem de segurança é positiva por 0,14%. Observe que o preço atual de CXSE3 é apenas 2 centavos abaixo do preço teto. Se a gente compara com a nossa planilha 2025, o lucro projetado é de 4,3 bilhões. Então o lucro de 4,8 comparando com 4,3 seria uma alta de 11,6% nos lucros de um ano para o outro. E basicamente esses dados a gente pega aqui do EPS Trend de CXSE3 para 2025, R$ 1,44 e para 2026, R$ 1,59. É basicamente o que a gente está colocando aqui em nossa planilha 2025, um lucro por ação de R$ 1,43 e para 2026 um lucro por ação de R$ 1,60. Lembrando que a Caixa Seguridade, assim como a BB Seguridade, só paga dividendos, não paga JCP. Então esses valores que aparecem em nossa planilha de dividendo por ação já é um valor líquido e eu não estou retirando nada para imposto de renda, já que não tem JCP na jogada. Outro detalhe é que a Caixa está pagando aqui nesse primeiro trimestre de 2025 92% de payout, o que pode aumentar um pouco o nosso dividendo por ação se esse payout for um pouquinho mais forte. De repente, se a gente coloca aqui 92%, subiria ali uns 3 centavinhos. E esse dividendo de 31 centavos está em aberto, pessoal. A Datacom só vai acontecer no dia 1º de agosto e o pagamento bem rápido no dia 15 de agosto. Para o Banco ABC, ticker ABCB4 no EPS Trend, tendência de lucro por ação para 2026 é de R$ 4,93. Também uma alta expressiva quando comparado a 2025. Em nossa planilha de preço teto 2026 é basicamente isso que a gente está colocando aqui. Esse lucro de R$ 1,190 bilhões está gerando um lucro por ação de R$ 4,94. Considerando o payout de 40%, que é o que de fato a empresa tem praticado nos últimos anos, o dividendo por ação fica de R$ 1,68. Isso aqui já seria uma projeção líquida de impostos, gerando um dividend yield de 7,56%, exigindo 8%, o preço teto seria de R$ 21, margem de segurança negativa por 5%. As ações ABCB4 cotadas a R$ 22,20 deram um pequeno salto aí nas cotações, devido talvez a esse anúncio de dividendos, na verdade de JCP. O Banco ABC só paga JCP e o valor referente a esse primeiro semestre foi bem forte, pessoal. O mais alto que eu já vi aqui, de R$ 261 milhões, dando ali R$ 1,08 por ação. O valor líquido, tirando os 15% de imposto de renda, dá 92 centavos por ação. Dividindo pelas cotações atuais, está dando ali 4,15% só nesse pagamento. Se ele repetisse isso para o segundo semestre, seria um dividendo acima de 8%, que estaria bem interessante. A Datacom vai ser no dia 30 de junho, isso aqui é segunda-feira agora, pessoal.
e a data de pagamento bem rápido no dia 10 de julho. Para o Bradescão, ticker BBDC3 ou BBDC4, o lucro por ação estimado pelos analistas para 2026 é de R$ 2,57, um crescimento bem interessante quando comparado com 2025. Em nossa planilha de preço-teto projetivo 2026, é basicamente isso que nós estamos colocando aqui, 27,5 bilhões de reais de lucro projetado para o Bradescão, que vai dar esse lucro por ação de R$ 2,58. Aplicando o payout de 55%, o dividendo por ação fica de R$ 1,16 para Bradesco 3 e R$ 1,27 para BBDC 4, o que está gerando um dividend yield mais interessante para BBDC 3 ações ordinárias de 8,1% e para as ações preferenciais 7,67%. Se a gente exigir 9% para o Bradesco, o preço teto fica de R$ 12,85 para Bradesco 3 e R$ 14,13 para Bradesco 4. Margem de segurança negativa para as duas ações. A que estaria melhor para se comprar hoje seria a BBDC 3, com margem de segurança negativa por 10%. Lembrando que o Bradescão também está com o JCP em aberto, um montante de 3 bilhões de reais, interessante esse montante, tá dando esses valores brutos aqui. O valor líquido ele já calcula para a gente, está aqui embaixo, 23 centavos por ação, quase 23 centavos por ação ordinária BBDC 3 e 25 centavos por ação preferencial BBDC 4. A Datacom vai acontecer também no dia 30 de junho, segunda-feira agora, e o pagamento vai demorar um pouquinho de acontecer até o dia 31 de janeiro de 2026. Esse aqui, pessoal, é o segundo JCP que o Bradesco anunciou nesse ano. Já teve esse outro aqui de 2,3 bilhões de reais, gerando ali 17 centavos, 19 centavos por ação, valor líquido. A Datacom foi no dia 31 de março e o pagamento vai acontecer em outubro desse ano. O Bradesco tá assim, pessoal, já percebi que ele está com essa nova política de anunciar 4 datas com durante o ano, mas o pagamento está demorando aí de 6 a 7 meses para acontecer. Para o Banco Itaú, ações ITUB3 e ITUB4, os analistas também estão otimistas aqui no lucro por ação estimado para 2026, está em R$ 4,67, também um crescimento expressivo quando comparado com 2025. E basicamente é isso que a gente está colocando aqui nossa planilha gratuita 2026, um lucro projetado acima dos 50 bilhões de reais, pessoal, 50,5 bilhões, o que está gerando esse lucro por ação de R$ 4,68, considerando o payout de 60%, o dividendo por ação fica de R$ 2,81, o que está gerando um dividend yield líquido de 8,7% para ITUB3, 7,75% para ITUB4. Exigindo 9%, o preço teto é de R$ 31,22 para as duas ações, porque eles pagam o mesmo dividendo por ação, não tem aquela diferença como tem no Bradescão, mas como as cotações são diferentes, o dividend yield acaba sendo diferente também. Margem de segurança negativa por 3% para ITUB3. Para o Banco de Investimentos BR Partners, ticker BRBI11, os analistas estão aqui estimando um lucro por ação para 2026 de R$ 1,93, também um crescimento expressivo quando comparado com 2025. Vindo aqui para a nossa planilha 2026, isso seria um lucro projetado de 203 milhões de reais, que vai dar esse lucro por ação de R$ 1,93, aplicando o payout de 60%, mas isso aqui pode ser mais forte. No dividendo do primeiro trimestre de 2025, o Banco BR Partners pagou ali na faixa de uns 73% de payout, então pode ser mais alto esse negócio. Dividendo por ação estimado por enquanto de R$ 1,16, o que leva a um dividend yield de 7,63% nessas cotações de R$ 15,21, exigindo 9%, o preço teto é de R$ 12,89, margem de segurança negativa por 15%. E só para vocês terem uma noção, o BRBI11 também só paga dividendos, pessoal, não paga JCP, e esse pagamento aqui do mês 5 foi de fato o primeiro pagamento desse ano de 2025. Aquele que eu falei que representou um 73% de payout. Para a empresa de autopeças Mali Metal Leve, ticker LEV3, os analistas estão estimando aqui um lucro por ação para 2026 de R$ 4,90, uma alta quando comparado com 2025. E esses R$ 4,94 representam um lucro projetado para 2026 de 664 milhões de reais, aplicando o payout de 60%, o dividendo por ação fica de R$ 2,82,
que está gerando dividend yield de 9,55%. Se você exigir 9,5%, o preço teto é de R$ 29,70, margem de segurança positiva por 0,52%. E ainda tem um detalhe, pessoal, que esse payout de 60% pode ser maior. A MAHLE Metal Leve tem o histórico de pagar até 100% de payout aos seus acionistas. Imagina só se ela paga uns 90% de payout. O dividend yield já pularia para a faixa dos 14%. Agora falando sobre a Taesa, ticker TAE11, o lucro por ação estimado pelos analistas para 2026 é muito forte, pessoal, de R$ 3,53. Comparando aqui com 2025 de R$ 2,82, seria um crescimento nos lucros na faixa dos 54,8%. Muito forte esse crescimento que os analistas estão esperando para a Taesa. A gente lançou isso em nossa planilha de preço-teto projetivo 2026, esse lucro por ação de R$ 3,54. O lucro projetado ficou na faixa de R$ 1.220 bilhões, o que vai dar um lucro por unit, né, de R$ 3,54, aplicando o payout de 100%, que a Taesa está praticando esse payout muito forte. O dividendo por ação dá R$ 3,19 e o dividend yield projetado é de 9,27%. Como eles estão pagando aqui 100% de payout, a gente vai ser bem exigente, 10%, o preço teto fica na faixa de R$ 31,87, margem de segurança negativa por 7%, as cotações de TAE11 atualmente estão ali em R$ 34,40. Agora falando da Engie Brasil Energia, EG3 é o ticker da ação, lucro por ação estimado pelos analistas aqui no EPS Trend é de R$ 3,82 para 2026, praticamente a mesma coisa que eles estimam para 2025, só que nesse relatório do BTG Pactual para a empresa Engie Brasil do dia 8 de maio de 2025, a gente vê que o BTG está estimando um lucro por ação na faixa de R$ 4,00 para 2026, o que representaria ali na faixa de 3 bilhões e 280 milhões de reais. E foi isso que a gente lançou em nossa planilha gratuita de preço teto projetivo 2026, esse lucro de 3,28 bilhões de reais, o que vai dar um lucro por ação um pouco maior do que R$ 4,00, aplicando o payout de 55%, e aqui também temos que abrir um parêntese, porque o BTG Pactual parece que eles estão estimando que a Engie vai voltar a pagar 100% de payout em 2026 e 2027. Observe que o dividendo por ação que eles estimam aqui é igual ao lucro por ação. De qualquer forma, vamos manter por enquanto um payout de 55%, dividendo por ação ficaria de R$ 2,21, o que gera um dividend yield líquido de 4,91%, exigindo 8%, o preço teto seria de R$ 27,00, margem de segurança negativa por quase 40%. Aqui, se a gente colocasse o payout de 100%, as coisas mudariam de figura, né? O dividend yield se aproximaria dos 9%, o preço teto iria lá para R$ 50,00, mas por enquanto eu vou manter aqui em nossa planilha o pezinho no chão e esse payout de 55%, estudar mais a situação aí para ver se a Engie vai mesmo voltar a pagar um payout de 100% nos próximos anos. De qualquer forma, esse preço atual de R$ 45,00 para a EG3 não está nada animador. Outro dia estava nos 39, se você voltar um pouquinho, chegou a bater ali até os R$ 35,00, se não me engano. Mas enfim, vamos para a próxima empresa. Bom, falando da CPFL Energia, ticker CPFE3, os analistas aqui no EPS Trend estão estimando um lucro por ação de R$ 4,23 para 2026, um crescimento quando comparado com 2025, mas sinceramente, pessoal, essas estimativas aqui são muito baixas, tanto de 2025 quanto de 2026. Para o lucro da CPFL Energia, veja, por exemplo, aqui, vindo para a nossa planilha de preço teto 2026. Esse lucro por ação na faixa de R$ 4,20 e poucos centavos está gerando um lucro total para a companhia de 4,9 bilhões de reais para 2026. E observe que nos últimos anos, em 2023 e 2024, o lucro líquido da CPFL Energia fica na faixa de 5,5 a 5,7 bilhões de reais, um lucro bem mais forte do que essas estimativas aí de 2025 e de 2026. E só para a gente ter uma noção de quanto esse lucro de 5,7 bilhões de reais, por exemplo, daria em lucro por ação, dividindo pela quantidade de papéis, R$ 5,00 por ação, pessoal. Muito mais forte aí do que 13 e alguma coisa, 4,20 alguma coisa. Sinceramente,
os analistas estão muito pessimistas aí com a CPFL Energia. E outro detalhe que a gente tem que chamar a atenção, para esse primeiro trimestre de 2025, a CPFL Energia já lucrou na faixa de 1,6 bilhão de reais. Se a gente anualizasse esse 1,6 aqui, multiplicando por 4, seria um lucro para a companhia na faixa de 6,4 bilhões de reais. Então, pessoal, sinceramente, eu acho esses lucros aí projetados muito fracos, mas por enquanto vou respeitar. Então, vindo para a nossa planilha de preço-teto 2026, lucro por ação ficando nessa faixa de R$ 4,25, payout de 55%, isso aqui também em algum dia a CPFL Energia deve aumentar para um patamar de até 100%, dividendo por ação de R$ 2,34, o que gera um dividend yield de 5,8% nessas cotações de R$ 40. Também subiu muito, né, a CPFE3. Dividend yield exigido é de 8%, preço-teto seria de R$ 29,00. Margem de segurança negativa por 27%. E só mais um detalhe aqui desse relatório do BTG Pactual, apesar deles estarem projetando um lucro por ação muito fraco também para 2025 e 2026, nessa faixa de R$ 3,60, R$ 3,70, o dividendo por ação projetado é bem interessante, ó, de R$ 2,70, R$ 2,80, ou seja, eles estão achando que a CPFL Energia pode pagar um payout acima dos 55%. Por exemplo, para 2026, pegando 2,80 dividindo por 3,70, seria ali um payout na faixa dos 75%, uma estimativa aí que a gente está tirando desse relatório do BTG Pactual. Mas, por enquanto, vamos manter os 55% e estudar mais um pouquinho a situação. Agora, falando da CEMIG, CEMIG4 é o ticker da ação, lucro por ação estimado pelos analistas aqui, tanto para 2025 quanto para 2026, não é muito animador, nessa faixa de R$ 1,26, R$ 1,25. Se a gente lançar em nossa planilha de preço-teto, essas estimativas dão um lucro total ali de 3,6 bilhões de reais e aplicando esse payout de 50%, o dividendo por ação fica de 56 centavos, o que seria um yield de 5,34% nessas cotações de R$ 10,50, exigindo 8%, preço-teto seria de R$ 7,00 e a margem de segurança negativa por 33%. Os analistas do BTG Pactual também não estão muito empolgados com as ações da CEMIG. De 2025 até 2027, eles estão estimando esse lucro por ação fraco aqui de R$ 1,30, R$ 1,20, R$ 1,20. O dividendo por ação ficaria um pouco mais forte ali do que as nossas estimativas, nessa faixa dos 60 centavos. Mas enfim, pessoal, a CEMIG parece que é isso aí, né? Até mesmo nos resultados do primeiro trimestre, o que eles reportaram foi queda nos lucros, indo para a faixa de 1 bilhão de reais, tanto o IFRS quanto o recorrente. Pode ser que anualizando isso aqui dê uns 4 bilhões, mas não parece tão forte nesse ano de 2025 e talvez também não no ano de 2026. No entanto, as cotações continuam subindo, né? E atualmente estão ali perto do seu topo histórico e pode ser que de repente em algum momento os investidores larguem o osso aqui, essas ações caiam e dê alguma oportunidade para quem quer entrar na ação. Para a Copasa CSMG3, os analistas estão estimando queda nos lucros da empresa. Para 2025, o lucro por ação estimado é de R$ 3,30. Para 2026, R$ 2,88. Se a gente olhar esse relatório aqui do BTG Pactual para a Copasa, do dia 15 de maio, eles também estão estimando queda nos lucros. É só vocês olharem essas duas linhas aqui. De 2025 para 2026, uma queda. E para 2027, mais queda nos lucros. Enquanto isso, as ações não param de subir. Nas últimas semanas, encostaram aqui no seu topo histórico. Vindo aqui para nossa planilha gratuita 2026, lucro projetado de R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais, o que vai dar um lucro por ação de R$ 2,90. Aplicando esse payout de 46%, vai dar um dividendo por ação de R$ 1,20, um yield de 4,38%, exigindo 8%, o preço-teto é de R$ 15,00 e a margem de segurança é negativa por 45% nas cotações atuais de R$ 27,40. Obrigado por terem chegado até aqui, dê um like nesse vídeo, também se inscreva no canal, eu peço, é muito importante para o nosso crescimento. Lembre-se que a planilha de preço-teto gratuita 2025 e 2026 está nesse link aqui, e se você quiser mais conteúdo da gente, assine nosso clube de membros por R$ 4,99. Você vai ter acesso a diversos benefícios exclusivos para membros, inclusive diversos vídeos exclusivos que eu organizo nessa playlist aqui chamada Vídeos para Membros,
clica na playlist, depois clica em cada um dos vídeos, dá uma lida na descrição e veja se alguma coisa te interessa. Vocês vão ver que a gente gosta bastante de falar sobre opções nesse clube de membros. Muitos vídeos aqui sobre venda coberta de opções e esse mais recente eu falo sobre a compra de put para você se proteger em uma possível queda das ações BBAS3. Vou ficando por aqui, pessoal. Eu me chamo Pedro, um grande abraço e até o próximo vídeo.